Bom dia, gente. Vamos falar com Deus, né? Uma coisa eu posso te garantir, Ele está vivo. Falei com Ele agora há pouco. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Quem estiver virtualmente, como sempre, faça aí da sua casa, né, uma extensão da igreja, Hospital da Alma, e cante meditando na letra dessa canção. Pela manhã eu te contemplo. Pela manhã eu te contemplo. Abro os meus lábios para te exaltar. Abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim. O teu nome mora em mim. E o teu Espírito. E o teu Espírito. Eu louvarei. Eu louvarei. Em minha alma flui um rio. Fale para Ele. Em minha alma flui um rio. Dos meus olhos correm lágrimas. Dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Te exaltarei. Te exaltarei. Ó meu grande Deus. Ó meu grande Deus. Levante as suas mãos, o seu rosto e cante, Espírito. Espírito, Espírito. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vem me abraçar, chame Ele. Vem me abraçar. Vem me envolver. Vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, oh meu Deus, venha sobre o teu povo, venha sobre a tua igreja, venha sobre os teus filhos, faça tudo novo, tudo diferente, meu Pai. Eu estou aqui. Que haja salvação nesta casa. Estou aqui. Vem me abraçar. Vem me envolver Vem me envolver com todo o teu amor. com todo teu amor. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos e cante meditando na letra dessa canção, como se você estivesse orando, como se você estivesse diante do Senhor Jesus a sós, só você e Ele. Pela manhã eu te contemplo. Pela manhã eu te contemplo. Abro os meus lábios para te exaltar. Abro os meus lábios para te exaltar. Oh meu Deus, o teu nome mora em mim. O teu nome mora em mim. E o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio. Em minha alma flui um rio. Dos meus sonhos Correm lágrimas. correm lágrimas. Eu te louvarei. Te exaltarei. Te exaltarei. Ó meu grande Rei. Espírito. Espírito, Oh meu Deus, Espírito. venha sobre os teus filhos, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Venha sobre os teus servos, meu Pai. Estou aqui. Vem
Senhor Jesus, ó Pai. Que privilégio, meu Deus, é poder falar contigo e saber que o Senhor está vivo. O Senhor ressuscitou, o Senhor não está preso a uma cruz. O Senhor continua vivo, operando sinais, maravilhas na vida daqueles que creem no Teu nome, que acreditam na Tua palavra. E aqui nós estamos, mais uma vez, rendidos a Ti, porque queremos estreitar esse nosso relacionamento contigo. Queremos, nessa santa ceia de hoje, meu Deus, nos assentar à mesa com o Senhor, renovar os nossos votos, renovar a nossa aliança, o nosso compromisso contigo. Nós queremos, meu Deus, beber da Tua fonte. Nós queremos a cada dia ouvir a Tua voz, seguir os Teus passos, seguir a Tua direção, a Tua orientação. E aqui nós pedimos, meu Deus, fala conosco, revela o Teu querer, revela a Tua vontade a cada uma dessas pessoas. Mostra-nos o que fazer, o que não fazer. Mostra-nos, de fato, meu Deus, o que precisamos fazer para permanecer na Tua presença, para permanecer seguindo os Teus passos, seguindo a Tua direção, porque o que nós mais almejamos, o que nós mais sonhamos, desejamos, é a eternidade que nos está proposta, é a vida eterna, meu Deus, que o Senhor nos promete. Então vem, meu Deus, vem, meu Pai, e nos perdoa, nos purifica, nos santifica, lava a nossa alma, purifica o nosso ser, meu Deus, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Lava a nossa mente, os nossos pensamentos, oh meu Deus. E também, se há alguém agora com dor, se há alguém agora doente, enfermo, depressivo, angustiado, se há alguém agora sofrendo, gemendo, com problemas físicos, problemas, meu Deus, na alma, que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta, que ela seja curada, que aconteça agora o milagre que ela tanto espera, porque nós sabemos que onde há a Tua presença, onde tem a Tua luz, as trevas não podem prevalecer, as trevas não podem predominar. Então, meu Deus, já que a Tua energia, que a Tua presença é real, já que o Teu Espírito é real, então em o nome de Jesus, eu determino que toda aflição, que toda maldição, toda enfermidade, toda dor, todo fracasso, toda angústia, toda derrota, em o nome de Jesus, sai agora. E que o Teu poder, meu Deus, possa se materializar na vida dessas pessoas, transformando mente, coração, transformando esse homem num outro homem, essa mulher numa outra mulher. Que haja, meu Pai, salvação nesta casa, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. Que haja renovação nessa casa. Oh, meu Pai, nós queremos exalar o Teu perfume, refletir a Sua imagem. Nós queremos mais e mais da Tua presença. Então vem, meu Deus, e abraça essas pessoas, renova essas pessoas, renova os Teus servos, renova a Tua igreja, renova o Teu povo. Fala conosco, meu Deus, fala no mais íntimo do nosso ser. Daqui a pouco nós queremos participar dessa santa ceia com temor, com tremor. Nós queremos ter parte contigo no pão, na carne, no suco de uva que representa o sangue. Então, em o nome de Jesus, derrama, meu Pai, a Tua presença, derrama a Tua unção, derrama o Teu poder, meu Deus, transformando esse homem, transformando essa mulher, fazendo tudo novo, tudo diferente, se revelando, meu Deus, a estas pessoas que só conhecem o Senhor de ouvir falar, que ela tenha hoje essa experiência real contigo, que ela tenha hoje essa experiência verdadeira com o Senhor, que de fato, meu Deus, aconteça o maior de todos os milagres, que é o milagre do novo nascimento, que é o milagre do batismo com o Espírito Santo. Que essas pessoas sejam avivadas, renovadas, em o nome do Senhor Jesus. Espírito, Espírito,
Fala para Ele, vem me abraçar. Oh, meu Deus, venha. Vem me envolver, meu Pai. Vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, chame Ele. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Nós esperamos em Ti. Aleluia. Eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar. Vem, meu Deus. Vem me envolver com todo o seu amor. Diga assim, Senhor Jesus, fala comigo. Revela o Teu querer para a minha vida. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Podem sentar, por gentileza. Se você está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse 19. Eu queria hoje falar do Jesus ressuscitado, uma vez que Ele está vivo, uma vez que Ele ressuscitou. Então é sempre bom a gente lembrar que se Ele está vivo, Ele continua fazendo os mesmos milagres, as mesmas maravilhas que Ele fez no passado. Então, no livro de Apocalipse 19, lá no versículo 9, né? Vai falar assim, ó. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, mais do que feliz são aqueles que são chamados para participar das bodas, da ceia do Cordeiro. Está em Apocalipse 19. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O anjo que estava diante de João, quando João dobra os joelhos, o anjo diz, não, eu sou conservo, você tem que adorar a Deus, não a mim, que sou anjo. E aí a gente entende que não tem outro Deus a não ser adorado, porque o único a ser adorado é só o nosso Deus vivo, em espírito e em verdade. Não tem Maria, João, José, Francisco, Antônio, não tem ninguém. O único que a Bíblia nos ensina que devemos adorar em espírito e em verdade é o próprio Deus. Então, Apocalipse 19, no versículo 9, vai falar sobre a ceia das bodas do Cordeiro. E aí mesmo, sem entender, né, sem entender nada, por enquanto, porque tem gente que ouvindo isso aqui, lendo isso aqui, está sem entender. O título do capítulo 19 diz o júbilo no céu. No capítulo 19 ainda, você não sabe, mas no capítulo 19 ainda, fala da volta de Jesus para prender o Satanás, que vai ser preso por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, aí sim vem o grande julgamento. Aí vem o grande julgamento. Mas eu queria hoje, volta aí agora, deixa a Bíblia aberta lá no livro de João 20. Deixa lá no livro de João 20. Você vai esquecer que nós lemos que em Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 9, fala das bodas? Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, não vamos? Você que está virtualmente, você vai preparar um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, um cálice com suco de uva, simbolizando naturalmente, né, o corpo de Jesus e o sangue de Jesus.
simbolizando essa ceia. Mas, na última ceia, Jesus fala com os seus discípulos que a verdadeira ceia, ela vai acontecer no reino dos céus, que são justamente as bodas, a lua de mel da noiva. A igreja, nós, os convertidos, somos a noiva de Jesus. Jesus é o noivo. E claro que parece que Jesus já está diante do espelho, já está fazendo os últimos ajustes para o casamento, para ele vir buscar a noiva, para ele vir buscar aqueles que são seus. Então, para a gente entender sobre as duas ressurreições, né? A primeira ressurreição, o corpo ressuscitado, e depois nós vamos ter o corpo glorificado. Qual a diferença, hein? Do corpo ressuscitado e do corpo glorificado. Nós até pregamos uma vez já sobre isso, e eu penso que é bom a gente lembrar, porque também sempre tem gente nova chegando, e também tem gente que ainda não sabe, ou às vezes esquece, e ela que deveria ter esse entendimento, às vezes não tem. Então nós falamos na sexta-feira da crucificação de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós falamos do Jesus que horas antes estava em agonia, ele transpirava sangue, e a ciência explica que quando a gente recebe uma descarga de adrenalina tão forte, tão pesada, os batimentos do coração eles disparam, e as pequenas veias, as veias, aquelas bem fininhas, elas rompem, e por isso a gente transpira sangue. Jesus transpirou sangue, e quando ele antes de ser crucificado, ele leva 40 chibatadas com azorrague, que era aquele chicote que tem 7 pontas. Nas 7 pontas colocava-se osso de carneiro, pedaço de chumbo, e onde pegava, rasgava, porque esse chicote foi feito pelos romanos só para bater em judeu, porque o judeu, ele era açoitado, ele não dobrava os joelhos, porque ele só dobra o joelho para Deus, ele só se curva para Deus, e aí tem aquela máxima das 10 menos uma, porque ele levava 10 chicotadas, cada uma valia por 7, onde pegava, rasgava a carne, desfigurava. Mas a 11ª ele já não aguentava, o corpo já estava em espasmo, os joelhos tremiam e ele dobrava os joelhos. Mas o nosso Jesus levou 40 chibatadas menos uma, 40 vezes 7 dá 280 chibatadas. A Bíblia diz que ele ficou desfigurado, onde pegava no rosto, onde pegava no corpo, desfigurava. Colocaram, você sabe, a coroa de espinhos na cabeça dele. Os espinhos tinham de 12 a 15 centímetros. Então, quando foram colocar ele na cruz, a cruz não tinha a medida dele, porque a cruz ela era feita 5 dias antes do condenado da morte de cruz, então ela era feita na medida. E Jesus, ele foi pego de surpresa à noite, ninguém preparou, não deu tempo de preparar a cruz, pegaram uma outra cruz, e por isso o salmista diz: esticaram o meu Senhor, porque para colocar ele de um lado, para colocar o braço dele do outro lado, tiveram que deslocar. Por isso o salmista diz: esticaram o meu Senhor. A cruz tinha, eles eram crucificados 45 graus, mas Jesus foi crucificado para frente, e para frente as escápulas oprimem o pulmão, e ele não consegue respirar. Pela ciência, ele duraria mais ou menos 15 minutos nessa posição, e Jesus, ele ficou 3 horas. Dizem que ele tinha que forçar para trás, respirar, e segurava. Jesus, ele vai esgotando todas as suas forças e todo o sangue na cruz, porque ele sabia que o sacrifício perfeito não é de carne espremida, oprimida, mas é de sangue derramado. Quando não tem mais sangue, enfiam uma lança do lado dele e sai água. Todo o sangue foi derramado por nós, para nos salvar, para nos transformar. Aí você já conhece, nós pregamos sobre isso na sexta. Jesus,
ele não morre. Tem uma música antiga, se eu não me engano, é do padre Zezinho, que diz: e mataram Jesus de Nazaré, mas ninguém matou, ele entregou o Espírito, porque o último inimigo a ser vencido, está lá em 1 Coríntios 15, é a morte. Jesus, ele encontra com a morte 3 vezes, na filha de Jairo, que estava morta, no filho da viúva de Naim, que o cortejo já estava no meio do caminho para o cemitério, e na morte de Lázaro, que estava morto já há 4 dias, enterrado, cheirando mal. E as 3 vezes que Jesus encontra com a morte, Jesus então vence a morte. A filha de Jairo ressuscita, o filho da viúva ressuscita, Lázaro ressuscita. E aí, isso também simboliza que se em alguma área da sua vida existe morte, se em alguma área da sua vida existe essa morte na saúde, no financeiro, no sentimental, no espiritual, então o nosso Senhor Jesus pode ressuscitar. A morte da filha de Jairo é aquele problema que você está vivendo só dentro de casa, só você sabe, só os seus sabem, e Jesus vai lá e resolve. A morte do filho da viúva, lá de Naim, já tinha espalhado para a cidade, e o enterro estava sendo feito já, o cortejo, a cidade toda já sabia, mas Jesus parou o cortejo e ressuscitou. E a morte de Lázaro, todas as cidades já sabiam, e Jesus mesmo assim foi lá e ressuscitou Lázaro. Então, são problemas que às vezes você está enfrentando, e que às vezes você olha e diz, não tem mais solução, não tem mais como vencer, não tem mais saída, mas Jesus, ele chegando, ele resolve, não importando o estado ou o diagnóstico. Não importando o diagnóstico. E aí, na cruz, Jesus entrega o Espírito, e nesse momento que ele entrega o Espírito, ele vai pregar. O corpo está ali na cruz, a gente já sabe, depois vai ser envolvido num lençol, vai ser levado ao túmulo, mas o Jesus que está ali dentro, o Cristo que está ali dentro, ele vai pregar nas regiões baixas, está escrito isso. Ele vai pregar para todos aqueles que morreram nos 4.000 anos antes dessa data, e morreram sem ouvir sobre o perdão. É nessa hora que ele vai pregar para esses que dormem espiritualmente falando, e aí acontece um terremoto, e alguns mortos são vistos na cidade, pelos seus familiares. Porque senão não teria razão, a gente, depois de Jesus, tem o perdão, e quem morreu antes não teria. Jesus foi pregar. Mas aí você fica pensando, mas peraí, o corpo não volta ao pó? Se o corpo volta ao pó, como que esses que morreram antes daquele dia da cruz pôde aparecer na cidade? Pessoas viram, alguns parentes, familiares viram essas pessoas ressuscitadas, corpo ressuscitado. A matéria voltou ao pó, mas a fisionomia, o corpo ressuscitado continuava. E aí, eu queria que você lembrasse que o Jesus ressuscitado no terceiro dia, esse Jesus ressuscitado, ele tem a fisionomia, ele tem a mesma aparência. Os furos nas mãos continuam, mas o corpo ressuscitado agora não tem sangue, não tem mais sangue ali. As feridas, o que desfigurou, pode ter marcas ali, mas ele não está mais, pelo menos o que a Bíblia apresenta depois da ressurreição, é só o furo na mão, que ele vai mostrar esse furo para Tomé, 8 dias depois do domingo da ressurreição, 8 dias Tomé vai colocar o dedo no furo. Mas aí, por que esse corpo agora ressuscitado, ele não tem sangue? Porque não teria porquê. Jesus derramou todo o sangue por mim e por você, e na ressurreição o sangue voltar para o corpo dele. Não, o sangue de Jesus continua aqui até hoje, clamando na terra. O sangue de Jesus está até hoje aqui, derramado por aqueles que o buscam, por aqueles que se rendem a Ele, por aqueles que se arrependem dos seus pecados. Esse sangue, ele está valendo até hoje. E aí, o Jesus ressuscitado agora, esse corpo ressuscitado, ele atravessa agora paredes. Esse corpo ressuscitado, agora ele tem um poder um pouquinho diferente do corpo natural, porque Jesus, os discípulos estavam
fechados dentro de casa, com medo dos romanos, estava tudo trancado e Jesus aparece no meio deles. Esse corpo ressuscitado é aquele que vai caminhando 11 quilômetros no caminho de Emaús com 2 discípulos no domingo da ressurreição, porque esses discípulos estavam saindo de Jerusalém e era para não ter saído, Jesus tinha falado isso. E aí, no meio do caminho, Jesus aparece para eles, mas eles não reconhecem que é Jesus. E Jesus caminha com eles conversando 11 quilômetros. Esse corpo ressuscitado, ele parte o pão, porque quando eles vão chegando em casa, em Emaús, eles convidam Jesus para entrar. Jesus não se oferece, Jesus faz menção de passar adiante, porque Jesus, eu queria que você guardasse essa frase, ele só entra onde ele é convidado e ele só permanece onde ele é considerado. Jesus não se ofereceu, mas Jesus fez menção, então, tá bom, chegaram em casa? Estou indo. E eles convidam Jesus para entrar. Quando eles convidam Jesus para entrar, o judeu, ele tem essa tradição, quando ele convida alguém, esse alguém, quando está à mesa, ele é convidado por ele ser uma pessoa que foi convidada pelo dono da casa, pelo anfitrião. Então, esse que está à mesa, ele é o que parte o pão. O judeu, ele não chama Deus de pai. Ele entende que chamar Deus de Deus é infinitamente maior do que pai, porque na cabeça do judeu, pai é o paterno aqui, é a pessoa biológica aqui, então Deus é infinitamente maior. Para o judeu, chamar Deus de pai é como se ele estivesse menosprezando Deus. Aí quando ele pede para Jesus, que ele não lembra, que ele não sabia que era Jesus, ele não reconhecia, para Jesus partir o pão na mesa, quando Jesus vai partir o pão, Jesus diz assim: Pai, graças te dou. Parece que eu vejo Jesus, quando Jesus fala assim, Pai, graças te dou, na hora eles assustam porque eles não chamam um Deus de Pai. Parece que eles vão repreender esse homem que eles convidaram para comer e falar, não, é para Deus que a gente tem que orar. Mas quando eles abrem os olhos, a Bíblia diz que como escamas caem dos olhos, e Jesus não aparece, Jesus não está mais ali. Esse corpo ressuscitado some, num estalo. Aí na hora cai a ficha, eles dizem, é Jesus. Aí eles vão falar, não ardia o teu coração quando ele falava conosco? O meu ardia, mas a gente não entendia que era ele. É nessa hora que Jesus vai aparecer lá no meio dos discípulos. É nessa hora que Jesus vai aparecer no meio dos discípulos. Quando Jesus aparece lá no meio dos discípulos, não estão todos ali. Tomé não está ali nesse dia. Mas Jesus aparece lá, fala com eles. Jesus vai ficar 43 dias no corpo ressuscitado antes de ascender aos céus. 43 dias. Preste atenção. Estou só recapitulando para a gente entrar no corpo ressuscitado e corpo glorificado. O corpo ressuscitado de Jesus, no domingo da ressurreição, as Marias vão lá no túmulo, logo pela manhã, no domingo de manhã, Maria Madalena, Maria, mãe de João. Às vezes, quando você vai aprofundar um pouco nos estudos, você vai ver que Susana foi, Joana, aquelas mulheres que davam suporte nas caravanas de Jesus, elas que preparavam a roupa de Jesus, elas que preparavam a ceia, elas que preparavam a comida. A Bíblia diz que mulheres que foram curadas, mulheres que foram libertas, como Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios, e mulheres que tinham posses, economicamente falando, elas que patrocinavam a caravana de Jesus, elas que patrocinavam. Então, essas Marias vão no túmulo. Por isso que eu pedi para você abrir a Bíblia em João 20. E lá no túmulo, no domingo, no capítulo 20, diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, a pedra que fechava o túmulo. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram.
Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Entenda só uma coisa aqui, por favor. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia está escrito só para encher página. Hoje nós temos a Bíblia impressa, porque o papel foi criado pelos chineses há 500 anos. Mas antigamente as escrituras, elas foram escritas em couro de cabra. O livro de Atos, por exemplo, escrito por Lucas, segundo os estudos, gastou mais ou menos, nos dias de hoje, $1 milhão para ser escrito. Então, a dificuldade era gigantesca, tanto que Lucas, que escreve o livro de Atos, ele pede ajuda ao amigo Teófilo, que era muito rico. Ele começa o livro de Atos dizendo, amigo Teófilo, que foi o que patrocinou. Então, nada na Bíblia, nem uma vírgula é por acaso. Quando a Bíblia diz que eles viram na cabeceira o lenço que cobria a cabeça de Jesus à parte, eu já expliquei outro dia sobre isso, eu vou te relembrar. Hoje, num restaurante, quando você está almoçando, jantando, você tem um guardanapo, você tem um lenço. Se você vai ao banheiro, vai ao toalete, seu prato está ali, e você deixa o lenço, abre aqui a imagem para mim, por favor. Você deixa o lenço sobre a mesa assim, solto, de qualquer jeito, sem estar arrumado, significa que você terminou. Pode tirar o prato. Você não vai mais voltar a comer. Se você dobra o lenço e deixa ali do lado a parte, significa que você vai voltar a comer. Quando eles encontram o lenço que cobria a cabeça de Jesus, estava dobrado. Jesus estava dizendo, eu vou voltar. Não está tudo terminado, não, eu vou voltar ainda. Então tem um significado. Nada é por acaso. A Bíblia não se diverge. A Bíblia nunca ela vai se divergir. Aí quando Maria continua lá, ela vê os anjos, um aos pés, outro à cabeceira. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Preste atenção, o túmulo lá é assim, é uma gruta, é uma porta pequenininha, e lá tem o lugar, o túmulo, cabe algumas pessoas ali dentro, mas ainda, minha cabeça fica assim, a 3, 4 dedos, eu tenho 1,90 m, deve ter 1,95 m lá dentro. Ela está aqui, olhando aqui dentro do túmulo, ela está falando com os anjos que estão aqui dentro. Quando ela olha para trás, ela vê um homem de costas. Um homem de costas. Esse homem de costas, ele diz, mulher, por que choras? Preste atenção, a imagem, eu queria que você fosse comigo lá. Ela está conversando com os anjos, e ao mesmo tempo, um homem aqui fora diz, mulher, por que choras?
Parece que eu vejo que ela não olha 100%, mas ela só vira assim de relance e ela vai responder e ela vai dizer, não, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, aí esse homem de costas, ele pergunta, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o quê? O jardineiro, porque ela está meio assim em êxtase, falando com os anjos que estão ali, sentados na cabeceira. Ela olha de relance, um homem de costas pergunta, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela pensa que é o jardineiro. O jardim do túmulo lá, você vai ver que é um espaço maravilhoso, e mais à frente o Calvário. Aí ela diz assim, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Ela diz, olha, se o Senhor tirou ele daqui, fala para mim, que eu vou levar. Esse homem de costas, que é Jesus, que ela ainda não reconhece, disse o quê? Maria. O jardineiro não sabia o nome dela. O jardineiro não conhecia ela. Mas Jesus conhecia, não conhecia? Quando ele diz Maria, vê a cena. Quando ele chama ela pelo nome Maria, ela reconhece. Ela conhece a voz do seu Senhor. Quando ele diz Maria, ela voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Parece que nessa hora, a gente vê que ela vai correr para abraçá-lo. Você faria isso? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Não toque ainda em mim, porque ainda não subi para meu Pai. Ainda sou um corpo ressuscitado e não glorificado. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Por que Jesus apareceu primeiro, falou primeiro com Maria Madalena, aquela que todo mundo desprezava, aquela que era endemoniada, que ele libertou de 7 demônios? Porque se você não reparou, foi ela que ficou ali, no túmulo. Ela permaneceu ali. Ela permaneceu ali. Se a gente permanecer buscando encontrar Jesus, Ele vai aparecer. Ele vai te chamar pelo nome. Porque Ele chama as estrelas pelo nome, nenhuma falta. Ele nos conhece pelo nome. Ele morreu por mim, por você. Ele morreu por quem Ele conhece. E aí você já sabe, no versículo seguinte aqui, diz que Ele aparece aos discípulos, ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse depois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, o que Ele fez? Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aqui, quando Jesus sopra, Jesus dá aos discípulos o Espírito Santo
para que eles pudessem fazer as obras de Jesus e outras maiores. E outras obras maiores. Jesus, ele ressuscitado, nesses 43 dias, ele faz milagres. A pesca maravilhosa vai acontecer, aquela outra pesca maravilhosa, a segunda, vai acontecer com ele já ressuscitado. Milagres acontecem. Quando os discípulos contam para Tomé, e falam para Tomé, Tomé, sabe quem apareceu para a gente? A gente estava na casa, sabe quem apareceu? Jesus. Falou com a gente. Tomé, conversando assim, uma conversa informal com os discípulos, com alguns discípulos, diz assim, Tomé diz assim, eu só acredito que é ele se eu colocar o dedo na ferida. Jesus, ressuscitado, não estava ali, de corpo presente, mas ele é onipresente. Por isso que 8 dias depois, quando Jesus vai aparecer de novo para os discípulos, Jesus fala assim, Tomé, coloca o dedo aqui na ferida. Jesus não estava fisicamente na hora que Tomé falou com alguns discípulos assim, apareceu? Jesus apareceu? Só acredito se eu botar o dedo na ferida. Mas quando Jesus aparece, 8 dias depois, Jesus fala, coloca o dedo aqui, Tomé. Na hora, mais uma ficha caindo. Mas quem contou para ele? Quem falou para ele? Que eu falei aqui, só com fulano, beltrano e cicrano. Será que foram eles? Mas ele conhece tudo e sabe de tudo. Nada fica ou passa despercebido. E aí, Jesus vai ascender aos céus, lá em Atos 1. 500 pessoas assistem ele subindo aos céus, os anjos escoltando ele. Ele vai entrar nos portões celestiais. Abre, ó, portões, está lá em Salmos 24, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É esse, o Senhor dos Exércitos. Os anjos que estão escoltando ele vão dizer, porque os anjos que guardam os portões celestiais não são onipresentes. Eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, eles receberam a missão de guardar os portões celestiais. Desde que Adão e Eva, eles pecaram, porque eles foram criados para não morrer, eles são expulsos do jardim. O homem passa a ter, agora, algum tempo só de vida na terra, passa a ser, esse corpo passa a ser finito, vamos colocar assim, ele tem um determinado tempo. Os anjos que guardam esses portais da eternidade sabem quem é Jesus, mas não sabem qual é a aparência, não sabem qual era a aparência dele na terra. E aí os anjos escoltando vão dizer, abre, ó, portões para que entre o Rei da Glória, e lá de dentro eles vão dizer, quem é o Rei da Glória? E os anjos vão dizer, este é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. E parece que esses guardas lá dos portões, eles não conhecem a aparência física, mas quando olha nos olhos, um rei nunca perde a sua majestade. Eles sabem quem é o Rei dos Reis, e abrem, e agora Jesus, ele está glorificado. Ele subiu ressuscitado, e agora ele está num corpo lá no céu, glorificado para voltar. Todos nós, a primeira ressurreição, seremos ressuscitados, corpo ressuscitado. Então, o seu parente, o seu ente querido, que já morreu há 1000 anos, há 500 anos, há 2 anos, há 10 anos, o corpo voltou ao pó, mas a aparência desse corpo ressuscitado vai continuar na primeira ressurreição. O que Jesus está fazendo hoje? Ele está lá num espelho, se arrumando, está dando os últimos retoques para vir para o casamento, para buscar a noiva, que são aqueles que se converteram, são aqueles que guardam a fé, são aqueles que permanecem em Jesus, ou os que morreram de 2000 anos para cá, em Jesus. Morreram servindo a Jesus. Todos esses vão fazer parte das bodas, da primeira ressurreição. Então, quando Jesus vir buscar a noiva, essa primeira ressurreição, alguns vão estar vivos, se ele voltar agora, e a gente não morreu fisicamente, esse corpo vai ser transformado nesse corpo
dessa primeira ressurreição. E aí nós vamos ascender aos céus para as bodas com ele. Só para você entender um pouquinho do Apocalipse. Eu não sei, está muito complicado assim? Estou indo devagarinho para tentar fazer você, o tico e teco aí, pegar no tranco, você não dormir. Aí nós vamos subir, a noiva vai subir. Todos que morreram em Jesus, todos que servem a Jesus, vão subir com ele para as bodas. Eu li para você Apocalipse 19, das bodas. A nossa lua de mel vai durar 7 anos. Quando isso acontecer, nós vamos ficar 7 anos lá no céu, ressuscitado. Ressuscitado. A aparência é igual, é isso aí. Não tem jeito. Tem como. Vai dar uma melhoradinha, né? Corpo ressuscitado de Jesus, só aparecia os furos, que era para mostrar depois para Tomé, mas a aparência vai estar bonitinha, o botox vai estar em dia, vai estar tudo legal. Lá nós vamos estar na mesa. O que Jesus vai fazer lá? Como ele é glorificado, só que a gente ainda é o quê? Ressuscitado. A gente não é onipresente. Imagina uma mesa do Ocidente ao Oriente, todos nós na mesa. Jesus vai servir para a gente o fruto da árvore da vida. Agora está permitido. As folhas da árvore da vida, está lá em Apocalipse 21, ele vai fazer um suco, um vinho, o vinho da ceia, o vinho com as folhas da árvore. Nós vamos participar, nesses 7 anos, de uma festa de lua de mel. Nesses 7 anos, o Espírito Santo saiu daqui. Ele foi embora junto com a gente, com a primeira ressurreição. Aqui embaixo, a terra, os que ficarem aqui, nesses 7 anos, o anticristo, ele já se identificou. O anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, será uma pessoa excelente. Será um trilionário desse que vai cativar o mundo inteiro, vai fazer justiça, vai amar os pobres, vai ganhar todo mundo para si, todo mundo vai amar, e vai amar tanto que vai confundir os judeus, e que os judeus vai colocar esse anticristo para reinar nesses 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio, de Jerusalém, capital mundial espiritual. Quando ele ganhar todo mundo e tiver todos os países nas mãos, todo mundo dependendo dele, esperando por ele, nos 3 anos e meio, quando termina os 3 anos e meio de enganação, de amorzinho, aí virão os 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de confusão, 3 anos e meio que o mundo inteiro vai se rebelar. Os judeus, na verdade, vão se rebelar, vão descobrir que eles colocaram uma pessoa lá em Jerusalém para reinar, para liderar o mundo de lá, e aí vai cair a ficha deles, eles vão descobrir que colocaram um anticristo e vão querer tirar. E o mundo inteiro vai cercar Jerusalém e ninguém tira ele de lá. Por isso a Bíblia fala de Jerusalém cercada, cavalos, carros, guerras, bombas, que você nunca imaginou na vida, e está tudo fechado. Nesses 3 anos e meio de tribulação, de sofrimento, as pessoas estão clamando, estão orando. Aqueles que ficarem, que conhecem a Bíblia, vão cair a ficha deles, eles vão falar, caramba, a ressurreição já aconteceu, eu fiquei, foi pregado, mas eu não acreditei. A Bíblia diz que as igrejas vão abarrotar, mas a Bíblia agora é um livro selado. Por quê? Porque nós, os da primeira ressurreição, estamos ocupados nas bodas. O nosso Jesus está o quê? Está ocupado no servindo. Então o livro, a Bíblia é um livro selado, as pessoas pregam, leem, mas não entendem. O Espírito Santo não está mais aqui, não tem milagre, não tem proteção mais. As pessoas estão ao léu, porque Jesus está com a gente, desfrutando das bodas. Dado, a Bíblia diz em Apocalipse, dado o som da trombeta, vai ser anunciado que é chegado a hora que Jesus vai pegar o seu cavalo. Está lá no livro de Apocalipse 19. Vai pegar o seu cavalo, e agora que um caos se instalou em Jerusalém, o Armagedon, todos os povos, guerras, tudo lá, nessa hora, dado o som da trombeta, Jesus vai pegar o seu cavalo e vai descer para prender o dragão, o diabo, a antiga serpente, acorrentá-lo,
por 1000 anos. Só que tem um detalhe. Quando Jesus vem para acorrentar o dragão, nós, da primeira ressurreição, vamos vir junto com ele. Por isso que você vê algumas vezes Jesus falando que que o povo, os ninivitas, onde Jonas pregou, que Jonas não acreditava na salvação, que eles vão reinar com Jesus aqui. Fala que a rainha de Sabá vai reinar. E aqueles que foram da primeira ressurreição vão reinar com Jesus. Quando a gente chegar em Jerusalém, no corpo ressuscitado, preste atenção, ressuscitado, Jesus vai amarrar o dragão por 1000 anos. E ali Jesus vai dar o mundo inteiro aqui para os da primeira ressurreição liderar. Aí Jesus vai olhar para o Léo e vai falar assim: Léo, você vai ser o presidente dos Estados Unidos. Você vai ser o prefeito de Belo Horizonte. Você vai ser o presidente da Inglaterra. Você vai ser o prefeito de tal lugar. E aí, nós vamos reinar 1000 anos, ressuscitado. Hoje você está sentado do lado de um presidente e não sabe. Não sabe. Quando terminar os 1000 anos, dado o som da trombeta, quando terminar os 1000 anos, aí sim, que a Bíblia diz que nesses 1000 anos, se uma ou outra pessoa aguentou a tribulação, aguentou o sofrimento, aguentou, porque vai ser triste, um ou outro ainda vai conseguir se salvar. Pessoas vão querer se matar e a morte não vai chegar. Você vai querer morrer de tanto sofrimento, mas você não vai conseguir morrer. Você vai ter que viver. Você vai ter que aguentar. Você ficou, vai ter que aguentar. Terminou esses 1000 anos, aí vai vir o julgamento. Aí vem o trono branco, o julgamento final, lá no Armagedon. E ali cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Está escrito aí que vai ser aberto o livro das obras, depois o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. E aqueles que foram encontrados no livro da vida serão glorificados. Aí nós vamos receber um corpo glorificado e um novo nome. E aí nós vamos permanecer na cidade santa por toda a eternidade. Será que deu para entender assim? Então, a pergunta é: vale a pena perder essa eternidade? Porque você está guardando a mágoa, e por causa dessa mágoa você não vai na primeira ressurreição? Nós vamos ascender ao terceiro céu. O primeiro céu é esse aqui, dos pássaros que você vê. O segundo céu, a atmosfera. E o terceiro céu, onde está a Nova Jerusalém. Será que vale a pena a gente abandonar essa vida eterna, gloriosa, porque a gente permanece agora em alguns momentos do pecado, do prazer do pecado, porque a gente insiste em não obedecer a palavra, em não se sujeitar à palavra, e não ser fiel? É claro que você está dizendo: não, eu faço qualquer coisa, eu faço de tudo para ter essa eternidade. Mas de repente, se Jesus voltasse ontem para buscar a noiva, a igreja, você tinha ficado. Se ele voltasse ontem, você tinha ficado. Se ele voltasse agora há pouco, você já tinha ficado. Vale a pena a gente abandonar o que não presta. Vale a pena a gente se curvar para Ele, se render a Ele e permanecer nele. Porque a qualquer hora o noivo volta. A qualquer hora você morre. Se eu morrer hoje, Jesus voltou hoje para mim. Acabou. A minha chance era enquanto eu estava vivo, de tomar decisões. Depois que morreu, não adianta rezar missa, acender vela. Não adianta. A decisão é enquanto estamos vivos. Então cabe a cada um se avaliar. Cabe a cada um verificar. Eu falei um pouquinho do sacrifício da cruz de Jesus, porque o sacrifício perfeito,
Às vezes que Ele nos chama para fazer uma oferta de sacrifício, será que a gente faz o que é perfeito? Será que a gente coloca toda a nossa força, como Ele colocou toda a força para que na cruz o sacrifício fosse perfeito? Porque não era só morte de cruz, não era só simplesmente ir lá e morrer. Ele gemeu como ninguém gemeu. Ele sofreu como ninguém sofreu. Salmos diz que o coração derreteu como cera. A ciência explica que a dor foi tão grande, mas tão grande, que é como se o coração explodisse, o coração derretesse. A dor física foi tão grande que ele sofreu, que um ser humano comum não aguentaria. Ele era um ser humano comum, sujeito às mesmas coisas que nós, mas ele foi no extremo do limite do corpo humano para o sacrifício ser perfeito. Então, o nosso Jesus ressuscitou e Ele está vindo para nos buscar. A noiva somos nós. É fato que quando alguém vai se casar, ela fica se preparando antes, ela prepara tudo antes. Ela tenta preparar tudo. Ela vive aqueles dias que antecedem o casamento, só pensando na festa do casamento, no casamento, nos pequenos detalhes. Será que a gente está assim? Porque na hora que der as trombetas, não vai dar tempo da gente colocar o vestido de noiva. Tem que estar pronto. Na hora que der a trombeta, na hora que a trombeta anunciar, quando o noivo vai começar o casamento, que o noivo ou que a noiva entra, o que acontece? Tem música aí do casamento? Tem não, né? Tan, 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 tan. É a trombeta. Quando dá a trombeta, quando dá essa música, é ou não é? Tan, 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 tan. Todo mundo na igreja se levanta. A noiva está entrando, só que no nosso caso é o noivo. Acabou, Jesus chegou. Quem está na cerimônia está, quem não está, não está. Não tem jeito. E aí? Aí quantas pessoas que vão ficar? Porque discordava do dízimo, discordava disso, discordava daquilo, eram os apedrejadores, os críticos, os que queriam saber mais. Vão ficar. Ah, bispo, a gente vai conhecer um ao outro lá no céu. Eu já preguei sobre isso também, já disse que, e provei na Bíblia que sim. Então hoje a gente vai participar da Santa Ceia. Você está virtualmente, pega um pãozinho aí, um cálicezinho de suco de uva, e daqui a pouco a gente vai participar. Mas a verdadeira ceia vai ser lá em cima, nas bodas. 7 anos de festa. Aqui embaixo vai estar difícil. Aqui embaixo não vai estar fácil, não. Você que vai ficar aqui, você vai ver como que é. Aí você pode, aí a igreja aqui pode ficar à vontade, prega, faz culto, fica à vontade. Mas é como um livro selado. A gente está tendo chance agora. Aproveita. Amanhã pode ser muito tarde. É ou não é? Bispo, eu vou me arrepender, eu vou abandonar o pecado, eu vou assumir Jesus. Então, muda suas atitudes, decisões, que na primeira ressurreição nós vamos estar juntos. Amém? Não quero esperar a segunda, não. Porque a segunda, a Bíblia diz que vai ser quase impossível. Se a Bíblia diz que vai ser quase impossível, eu vou falar uma coisa para você, vai ser triste. Muito triste. Fiquem todos em pé. Vamos buscar a presença dEle, o Espírito dEle. Aí nós vamos ter o corpo glorificado. Aí é uma outra história. Como vai ser o corpo glorificado? Não sei. Eu sei que transfigurado lá no Monte da Transfiguração,
Quando Jesus se transfigurou, a Bíblia diz que as vestes eram brancas como a neve. Mas todos nós, que somos a noiva, que vamos participar da primeira ressurreição, vamos ter uma lua de mel de 7 anos. Espero que você esteja lá. Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Você vai ficar a sós com Jesus aí, você e ele, mais ninguém. Esse é o momento que você não vai orar por um familiar. Não é a hora agora. Agora é a hora de você olhar para si. Agora é hora de você se olhar num espelho espiritual e ver onde estão as falhas e defeitos que você precisa mudar. O que você precisa se afastar, do que se afastar. Esse é o momento de você se arrepender do pecado e abandoná-lo. Esse é o momento de você fazer uma aliança com Deus, de permanecer fiel a Ele. Ele quer te chamar pelo nome, como Ele chamou Maria Madalena naquele dia. Ele disse, Maria. Quando ela ouviu a voz dele, ela disse, Raboni, mestre, oh meu Pai, como eu sonho em poder vê-lo face a face, como eu sonho, como eu almejo, meu Deus, poder encontrar contigo nessas bodas, poder subir nessa primeira ressurreição, como eu sonho completar a carreira, guardar a fé. Então vem, meu Deus, e se revela a estas pessoas, porque eu imagino que enquanto eu pregava no coletivo, o Senhor já estava tratando no individual, falando com cada um no particular, onde mudar, em que mudar, no que mudar. E agora nessa oração, meu Deus, o Senhor que é onipresente, onisciente, onipotente, o Senhor que é o Jesus glorificado, o Senhor vê essa pessoa que com sinceridade, ela decide abandonar tudo que não presta e assumir o Senhor como o único Deus vivo da vida dela. Derrama o teu Espírito agora e nos purifica, nos lava. Derrama a tua santa presença, meu Deus, porque o que nós almejamos, sonhamos, esperamos, desejamos, é poder estar contigo, meu Deus, por toda a eternidade. Oh Pai, nós somos tão pequeninos, tão frágeis, nós precisamos tanto da tua misericórdia. Então vem, meu Deus, nos lavando, nos limpando, nos purificando, removendo do nosso ser tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Remova do nosso ser tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que te desagrada. Porque pela fé nós vamos nos assentar à mesa daqui a pouco contigo. E muito em breve estaremos contigo na verdadeira santa ceia, na verdadeira mesa, nas bodas celestiais. Muito em breve nós vamos estar contigo nas bodas celestiais. Então vem, meu Deus, e nos purifica, nos limpa, nos lava. Peça a Ele perdão. Diz onde você tem que mudar, o que você vai mudar, no que mudar. Você sabe onde você vem falhando, deixando a desejar. E só você pode decidir, ninguém pode decidir por você. Ninguém decide por você. Oh, meu Pai, a tua misericórdia é tão grande, que o Senhor disse que se a gente se arrepender,
de todo o nosso coração e pedir perdão, o Senhor nos perdoa. Então, minha amiga, meu amigo, receba o perdão, receba a misericórdia de Deus. Que Ele consiga agora te purificar da mágoa, do ressentimento. Que Ele consiga agora entrar na sua alma, na sua vida, no teu ser. Que Ele consiga agora, nesse momento, habitar no teu coração. Que aconteça agora o milagre do novo nascimento, o milagre do batismo com o Espírito Santo. Que aconteça agora a plenitude dEle, a presença dEle, de te envolver de tal maneira que você é mudado num outro homem, numa outra mulher. Receba o perdão, receba a misericórdia, receba agora os cuidados do Senhor Jesus. Oh Pai, você pode chamá-lo de Pai, porque Pai para a gente é aquela intimidade, é o Redentor, é o nosso Senhor, é o nosso bem maior, o Pai Celestial, o Pai Eterno, o Pai Deus para a gente, é o nosso Salvador. Ele está aí na sua frente, Ele te ouve. Quando você fala, Ele ouve. Quando você se cala, Ele fala com você. E Ele está falando. Ele está preparando as bodas. Ele está preparando a lua de mel. Ele está preparando a mesa. Oh, meu Pai, salve essas pessoas, converta, transforma. Nós temos a Santa Ceia, e se você não tiver o cálice, você está aqui e não tem aí o cálice, você vai até ali atrás, tem a mesa da ceia, você vai retirar ali o seu pãozinho, o seu cálice, e se você já tem a sua, você vai segurar nas suas mãos o pão que simboliza o corpo, que simboliza a carne de Jesus. O corpo que na cruz, Ele foi moído. O corpo que na cruz, Ele gemeu para nos salvar. Esse pãozinho, ele simboliza a carne de Jesus. Que uma vez consagrada, que uma vez você ingerindo esse elemento, você receberá saúde física, saúde espiritual. E se por algum motivo você não quiser participar agora da Santa Ceia, mas que você ore, que você busque se afastar do pecado para que você esteja apto a participar. Porque se você decidiu abandonar o pecado, Ele te perdoa e você pode participar da Santa Ceia. Você tem acesso ao corpo e ao sangue de Jesus. Meu Deus, como ministro da Tua Palavra, nós levantamos este pão aos céus, o qual consagramos a Ti, porque no dia em que o Senhor foi traído, o Senhor partiu o pão. Engraçado, meu Deus, que foi no dia que o Senhor foi traído, que o Senhor partiu o pão. Não foi no dia que o Senhor foi promovido, não. No dia que o Senhor foi traído, o Senhor partiu o pão. O Senhor partiu o pão. No dia que o Senhor foi traído, o Senhor continuou sendo Senhor. O Senhor continuou sendo Deus. O Senhor continuou partindo o pão. O Senhor continuou ensinando. O Senhor disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei em memória de mim. Então, como ministro da Tua Palavra, nós consagramos este pão, que ao ingerir, que essa pessoa receba saúde física, saúde espiritual. Se tem alguém fraco, que seja fortalecido. Se tem alguém doente, que seja curado. E que essa pessoa seja curada na alma. Consagra, meu Deus, que seja o Teu corpo em mim, que seja a Tua carne em mim, que seja o Teu corpo nesse homem, nessa mulher.
E você que crê, diga assim seja. Coma do corpo do Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e até por uma coroa tocar. Levante o cálice. Ele disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. O sangue da nova aliança. Bebei em memória de mim. Nós consagramos esse cálice, meu Deus. Que seja o teu sangue a nos purificar de todo pecado, iniquidade, falhas, erros, delitos, transgressões. Que seja o teu sangue a nos lavar, a nos purificar, a nos limpar, meu Pai. Pois consagramos em o nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, o teu sangue me limpa, o teu sangue me lava, em nome de Jesus. Beba do sangue dele. O teu sangue me limpa, Oh, aleluia, meu e me Pai. dá o perdão. O Espírito Santo Me enche, de amor. o teu sangue me limpa, aleluia. O teu sangue, Oh, meu Pai, limpa, pode adorar ele, pode louvar, pode exaltar. dá o perdão. O Espírito Santo me enche de amor. Faça do seu lugar o seu santuário com Deus. E agora você vai fazer uma declaração de amor com palavras pensadas do fundo da alma. Não se deixe vencer pelo sono, pelo cansaço, não. Mas rasgue a sua alma na presença dEle, falando para Ele o quanto você o quer, o quanto você o ama, o quanto você o adora. Você que é a noiva de Jesus, faça essa declaração sincera, verdadeira, e receba o Espírito dEle, receba a unção dEle, receba o poder dEle. Ele te purifica, Ele te lava, Ele te perdoa, Ele te limpa, Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. Oh Pai, nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos, te enaltecemos, meu Senhor. Tu és sim o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara, o Deus da minha salvação, o meu amado, meu amigo, meu redentor. Oh Pai, eu sou louco pelo Senhor, eu sou apaixonado pelo Senhor. Tu és o meu tudo. Vem, meu Deus, e derrama a tua santa unção, o teu Santo Espírito. Nós aqui estamos te adorando, te louvando, te exaltando. Oh meu Deus, que privilégio é saber que o Senhor nos buscou das cinzas. Que privilégio é saber que o Senhor nos escolheu das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que privilégio é saber que o Senhor nos chamou quando ninguém nos chamaria. Eu queria, na verdade, ter palavras bonitas para expressar o meu amor. Eu queria ter um vocabulário rico para expressar o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, o quanto eu te quero. Oh meu Senhor Jesus, venha salvar a tua igreja, venha salvar os teus filhos, venha, meu Deus, buscar a noiva, venha buscar todos aqueles que estarão nessa primeira ressurreição, o corpo ressuscitado. Nós queremos subir com o Senhor, meu Deus, por entre as nuvens. Nós queremos estar contigo nas bodas. Eu te amo, meu Pai, eu te louvo, meu
Deus, eu te adoro, meu Senhor. Vem, vem, meu Senhor Jesus, venha encher essas pessoas da tua força, da tua presença, do teu Espírito, que essa pessoa jamais se distancie do Senhor, que ela jamais se afaste de ti, que ela jamais saia da tua presença, que ela jamais abandone a fé. Aleluia, meu Deus, meu Senhor Jesus. Por sobre as nuvens com glória e poder, Ele do céu aparecerá. Ele no Imagina. céu aparecerá. Oh, meu Deus. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar, e os teus anjos Ele enviará. Quatro ventos para Aos reunir quatro ventos para reunir seus escolhidos. os teus escolhidos, então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará Ele voltará para sua igreja arrebatar. pra sua igreja arrebatar, e naquele dia então se lamentarão Os que aqui ficarão. os que aqui ficarão, E na multidão e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, Jesus o meu rei. face a face eu verei. Face a face eu vejo. Ele voltará. Levante as suas mãos, o seu rosto e cante. Oh, meu Pai, para sua igreja arrebatar. Creia. E naquele dia então se lamentarão. Os que aqui ficarão, cante. Os que aqui ficarão, e na multidão Os escolhidos. dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, Jesus o meu rei. Face a face eu verei. Face a face eu vejo. Com as mãos no seu coração. Imagina se ele voltar agora para buscar a sua igreja. É bem verdade que se o piloto do avião for nessa primeira ressurreição, o avião vai ficar desgovernado. Se o motorista que está agora numa autopista for ressuscitado, acidentes vão acontecer. Pessoas vão desaparecer nessa primeira ressurreição. A gente sabe que o caos vai se instalar, o desespero. Vão ficar sem entender por que pessoas sumiram, desapareceram. Mas a nossa preocupação não deveria ser com o caos que vai ficar, porque a nossa preocupação tem que ser em estar entre os ressuscitados, entre os que desapareceram. Oh, meu Pai, nós queremos estar nesse grupo, nessa caravana dos ressuscitados.
Sabemos que esse dia está chegando, meu Pai. Esse momento está chegando. Não dá tempo mais da gente se arrumar, a gente tem que estar arrumado. Não dá tempo mais da gente se preparar, a gente tem que estar preparado. Não dá tempo mais da gente alugar um terno, um vestido. Não, tem que estar pronto. Eis-nos aqui, meu Pai. Imagina esse dia. O mercado está vazio. O trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. É a volta do Senhor. O Rei está voltando, minha gente, creia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Oh, meu Pai. Está voltando. Aleluia. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, O Rei está voltando. o Rei está voltando. Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. voam para a destruição. A cidade está deserta. A cidade está deserta. Sua agitação parou. Sua agitação parou. Sai a última notícia. Sai a última notícia. Jesus Cristo já voltou. Jesus Cristo já voltou. O Rei. Oh, aleluia. Está Oh, meu Pai, como eu quero a tua presença. Como eu quero a tua misericórdia. Como eu quero poder estar contigo. As trombetas estão soando. Salva-nos, perdoa-nos, purifica-nos. Oh, meu Pai, eu quero a tua presença. Eu quero o teu poder. Está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo. Vejo a multidão subindo, Ouço coros celestiais. Imagina, coro celestial. todo o céu está se abrindo. Todo o céu está se abrindo. Um bem-vindo sem igual. Um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, Como o som de muitas águas. nós ouvimos entoar. Nós ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro. Aleluia ao Cordeiro. Nós voltamos para o lar. Nós voltamos para o jardim. Nós voltamos para o jardim do Éden. Aleluia. Oh, meu Pai, como o Senhor é glorioso. Como o Senhor é magnífico. Como o Senhor é extraordinário. Aleluia. Trombetas estão soando. O meu nome a chamar. Nome a
exalte Ele. Pode agradecê-lo, pode adorar, pode exaltar, minha amiga, meu amigo. Pode contemplar, pode louvar, pode falar: Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu tesouro, a minha joia rara, o meu Senhor, o meu Redentor. Oh, meu Deus, como nós sonhamos com esse momento, com esse dia, ao som das trombetas. O Senhor vai estar anunciando, chamando a sua igreja, chamando salvos. Oh, aleluia! Nós te louvamos, te exaltamos. Digno tu és de ser louvado, adorado, exaltado, enaltecido. Digno tu és de ser louvado pelos séculos dos séculos. Ah, meu Deus, como nós te louvamos, te exaltamos. Só de imaginar esse dia, esse momento, meu Deus, a nossa alma transborda de alegria. A nossa alma transborda, meu Deus. Nesse momento em que vamos estar subindo, te louvando, cantando, te adorando, nós vamos estar dizendo: valeu a pena, meu Pai, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena permanecer, valeu a pena ser fiel, valeu a pena confiar em Ti. Você vai estar dizendo: meu Deus, valeu a pena, para poder estar subindo para as bodas, para poder estar contigo nas bodas. Valeu a pena não ter guardado mágoa, valeu a pena não ter guardado ressentimento, valeu a pena, meu Deus, aleluia. Será que você já imaginou como será esse dia? Quando você entrar no céu e ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e dizer seu novo nome: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. valeu a pena obedecer, Obedecer, e por Jesus aqui sofrer. por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai Naquele dizer: dia você vai dizer: meu Deus, valeu. oh, aleluia. Será que você tem noção do que para você está preparado? O que o olho nem viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, E não há felicidade maior, nem prazer que possa ser assim comparado. como tocar no rosto de Jesus, Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Fale para valeu Ele, a pena confiar e sua vida inteira e consagrar. sua vida inteira consagrar a Deus. Oh, meu Pai, valeu a pena. Obedecer, Vai adorando, vai agradecendo Ele. por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Abraça o Senhor Jesus, abraça o Senhor Jesus pela fé. Oh, meu Pai, como é glorioso, como é maravilhoso saber que a Tua misericórdia nos alcançou, saber que um dia nós vamos estar contigo por toda a eternidade, saber que um dia nós vamos estar na cidade
que o Senhor preparou para a gente, que o Senhor preparou por salvos. Sabe que um dia vamos estar nessa cidade santa, meu Deus. Oh, meu Pai, a tua presença é gloriosa. Receba a salvação, receba o selo de Deus, receba o abraço do Pai. Já agradeça a Ele pela fé, pela salvação, pela eternidade que Ele nos propõe. Já agradeça a Ele pela cidade que Ele preparou para a gente, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou em coração humano o que Ele tem preparado. Oh, aleluia, meu Pai. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei, Transformado eu ali subirei cantando, e um abraço apertado em Jesus. E um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar. Contempla esta linda cidade. Contempla essa linda cidade que você vai morar. Imagine-se nessa cidade, cante. Então numa porta bonita e dourada Iremos atravessar, chegando do outro lado, no coral vamos cantar. Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. é bonita, ou se é bonita a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. é lá que eu vou morar, hein? É lá que eu vou morar. O pecador não O acredita. pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É bonita. Bonita. É lá que eu vou morar, cante. Com mais fé, com mais força. A cidade que Jesus. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo a ele também vai falar. Contempla. Contempla essa linda cidade que você vai morar. Então uma porta bonita e dourada, Chegamos do outro lado. como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, cante. É bonita. É lá que eu vou morar, hein? O pecador não acredita. Amém. Amém. Quem vai ser meu vizinho lá? Hã?
Imagina. Por isso, preste atenção, uma coisa seríssima. Lute pela sua casa. Ore pela sua família. Por mais torto que eles sejam. Por mais que o familiar, o ente querido, às vezes você fica até com raiva e diz, ele não vale nada, mas eu gosto de você. Não tem a música? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Porque a eternidade é glorioso, mas o inferno também vai ser triste. Vai ser triste. A Bíblia mostra N exemplos que, através da fidelidade de um, Deus conseguiu chegar na casa, na família, por causa de Noé. Porque Noé foi justo, Noé foi fiel, Deus salvou a família dele. Por causa da fidelidade de Abraão, Deus foi lá em Sodoma tirar o sobrinho Ló, mas foi por causa de Abraão. Então, nós vamos começar domingo que vem, os 7 domingos da transformação familiar. Deixa eu explicar uma coisa bem rápida. O único que muda mente e coração é Deus, não é você. Você quer mudar o familiar na marra, na força, policiando, toda hora, cobrando, só vai piorar. É Deus quem vai se revelar, é Deus quem vai mudar, se você apelar para Deus. E uma coisa é certa, Deus, Ele transforma mente, coração, mas sobretudo porque Ele quer salvar. Ele quer salvar. Você vai pegar essa cartela, e a Bíblia diz em Efésios 3, 14 ao 15, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Você vai escrever aqui o nome dos familiares que você lembra, são os que, de repente, são os que mais estão longe de Deus. E você, durante esses 7 domingos, aqui na hora do culto, nós vamos fazer uma oração de joelhos por essa causa, por esse familiar. E aqui tem a oração, tem o versículo de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que na hora nós vamos ler. E aí eu vou explicar que desse domingo em diante, você também vai estar fazendo essa oração em casa, mas eu queria que você não faltasse esses 7 domingos, lutasse para estar aqui os 7 domingos. Se um domingo ou outro não der mesmo para você vir às 8 da manhã presencialmente, porque você vai estar viajando, coisa parecida, aí você vai participar virtualmente. Quem é membro virtual, porque mora em outra cidade, outro estado, outro país, você vai tirar uma foto aí, vai fazer um print aí da tela agora, e você imprime isso aí, para que você possa acompanhar. Mas lute, não só esses 7 domingos, lute, ore, pai orando pelo filho orando pelo pai e vice-versa, até Jesus voltar. Amém? Não desista dos seus. Não desista da sua casa. Porque cada oração, cada pedido, cada clamor, você pode ter certeza que ainda que os seus olhos não estejam vendo agora, mas você vai ver o resultado depois. Amém? Então leva lá, para quem não tem, quem já pegou na sexta-feira? Quem não tem, levanta a mão, o obreiro vai te dar. Podem sentar um pouquinho aí os demais, a gente já vai terminar. Mas pega aí quem não tem, e você vai lutar, já para começar no domingo que vem, trazendo alguém da sua casa. Você que é daqui de Belo Horizonte, região metropolitana, você vai chamar os seus familiares para se encontrar domingo aqui na igreja, 8 da manhã. Você vai falar para eles assim, domingo, durante a semana não dá para se ver, porque é um saindo, outro chegando, mas domingo, 8 da manhã, eu quero você junto comigo lá na igreja, nós vamos orar esses 7 domingos. Terminou lá o culto, a gente toma lá o café, né? E depois cada um vai para a sua casa, mas eu queria pelo menos na igreja começar a reunir os familiares. Daqui a pouco você vai separar uma fileira aí para a sua casa toda. 2 fileiras de cadeira para a sua casa toda. E assim por diante. Amém? Então não falte nesses domingos e lute pela sua casa. Que nós vamos começar domingo que vem. Está aí a data aí, domingo que vem é dia 27, não é isso? Você que vai ofertar diante do sacrifício que Jesus fez na cruz,
A gente não pode dar qualquer oferta. A gente tem sempre que priorizar dando o melhor. Ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor. Eu não estou falando simplesmente do valor monetário, eu estou falando de você honrar com o melhor. Se o meu melhor é 100, eu não vou dar 50. Se o meu melhor é 50, eu não vou dar 10. Pega a sua melhor oferta, dízimo, voto, compromisso que você tem com Deus e que você está sendo fiel a Ele, pega nas suas mãos, traga aqui na frente, coloca aqui no alforge. Você que está virtualmente, tem aí as contas da igreja para você agora dizimar, semear, fazer aí o Pix. Ô bispo, eu não tenho nada. O dia que você não tiver nada, lute para achar nem que for uma moeda lá na sua bolsa, lá na gavetinha lá fica ali perto no carro, ali perto do câmbio ali, enfim, para que você possa ofertar. Porque quem semeia com lágrimas é que colhe com alegria. Mas colhe com alegria quem semeia com lágrimas. Então, ainda que seja uma moeda, mas que você esteja semeando, para que muito em breve você possa colher. Amém? Honre a Deus. Para quem quer uma eternidade com Deus, um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, precisa estar lembrando ela que ela tem que guardar o coração, que ela não pode viver no pecado, que ela tem que ser dizimista, fiel. Não precisa, porque faz parte do compromisso dela com Deus. É ou não é? Faz parte do temor dela para com Deus. E tudo, preste atenção, o que não mudou na sua vida vai mudar. Tudo que você sofreu até então, gemeu, Deus vai reconstruir, restaurar. Deus vai transformar. Como Ele transformou água em vinho, Ele vai transformar a sua vida. É só você permanecer nele. Amém? Amanhã é feriado, não é feriado? Amanhã é dia que nós oramos pela vida financeira. Então amanhã o culto vai ser especial às 9 da manhã. Não terá às 7:30 da noite, vai ser 9 da manhã. Para quem quer prosperar com Deus, para quem quer sabedoria financeira. E aí nós vamos já fazer a oração final para você ir embora abençoado. Quarta-feira, 8 da manhã ou 7:30 da noite, volta ao normal. Sexta, 8 da manhã, 7:30 da noite. E o domingo a gente começa clamando pela família de joelhos. Amém? Se permanecer em Jesus, é a palavra dele permanecer em você, você vai pedir o que quiser e ele vai te dar. Ela tem quantos dias? Vai fazer 4 meses, dia 28. Qual o nome dela? Maitê. Já consagrou ela? Já? Ó, Maitê. Eu pergunto para você, que pecado tem a Maitê? A idade da inocência. Não tem pecado. Como que batiza uma criança? Se o batismo é para remissão de pecados e ela não tem pecado, é ou não é? Aí quando ela souber o que é certo, o que é errado, ela vai decidir. Se ela quer se batizar nas águas, se ela quer assumir Jesus. Criança nós consagramos, nós não batizamos. Jesus, criança, o menino, né, Jesus, que veio em forma humana, criança, Jesus, com 8 dias foi consagrado no templo. Então, o seu filho, sua criança, você tem que consagrar a Deus. Você tem sempre que abençoar o seu filho. Ao invés de amaldiçoar, abençoa. Ao invés de falar, esse menino é uma praga, esse é o diabo. Porque a palavra tem autoridade. Então você diz, é uma bênção, vai ser um servo de Deus, vai ser um pregador, ganhador de almas. Uma coisinha linda? Cheirosinha. Você acredita que eu já fui desse tamanho? Então, aí ó, toda espertinha, né? Quem quer engravidar aqui? Alguém quer engravidar? E não está conseguindo, precisa de oração? Mas não é só oração não para engravidar. Vai nessa, que é só oração. Alguém quer? Quer não? Ninguém quer não? Está todo mundo resolvido já? Tá bom, fazer o quê, né? Pois é, Maitê. Deus te consagre e abençoe mais e mais, tá? Vai lá. É a primeira? Quer segunda? Quer quantas? Quer mais quantos? Não? Quer mais não?
Então, cadê a Ana Cláudia para a gente fazer aqui a oração final e você ir embora abençoado? O cálice aí da Santa Ceia, não deixa aí na cadeira não. Quando você sair, ajuda aí, porque a casa não é do nosso Pai, não é do nosso Deus. Então, deixa ela arrumadinha, é ou não é? Antes de você ir embora. E aí você vai sair daqui para ter um dia abençoado. Essa semana será abençoada, será bendita. A missionária Ana, a última palavra é dela. Hã? Dê a última palavra, por favor. Podem ficar todos em pé para a gente já fazer a oração final também. Só praticar a palavra, né? A palavra já está muito bom. Vamos colocar em prática o que a gente aprende. E de fato, de verdade, você abençoa muito mais a sua casa sem palavras, de joelho dobrado, do que com palavras. Pode ter certeza. É só a gente não desistir da oração. É só falar menos e orar mais. Que pode ter certeza que a sua oração vai mudar quem tem que mudar e vai transformar você também. Pode ter certeza disso. E aí as duas pessoas alinhadas, vai dar certo. Amém? Só um detalhe. Aquela oração que às vezes você acha que não foi respondida, que não teve resultado, eu orei pelo familiar, sabe, parece que ele não se converteu, morreu, e eu não vi ele confessando Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, você não sabe que tem orações que você vai ver que elas foram respondidas, mas você só vai saber na eternidade. Você pode ter certeza que Deus nunca vai ficar devendo nada a ninguém. Ele nunca falhou, Ele nunca falhará. Tem coisas que nós vamos ver já, e tem coisas que nós vamos compreender na eternidade, que tudo foi respondido. Vamos orar. E o que a gente tem que lembrar é que o diabo sempre vai trabalhar em cima do que a gente quer. Ele sempre vai trabalhar para que a gente só olhe para isso. E esqueça que o autor de tudo é o nosso Senhor. E aí nós vamos ter que contar com a força do braço. E é isso que Ele quer. Que a gente se iguale, que se compare. Ah, minha família não tem, meu filho não é igual do fulano, meu marido não é igual da ciclana. Ele quer isso. Que aí a gente entra num julgo desigual. Então não compare, a sua é única, você é única. Se você está sendo a única luz lá dentro, amém. Deus quer contar com você assim. Então, força, dobra o joelho e bora lá, que Ele é com a gente. Não compare, não fique olhando, é o que a gente ouve aí as postagens, né? Não fique olhando para o que você não tem. Agradeça pelo que você tem. E lógico, fala, meu Deus, tá assim. Eu não quero que fique assim. Por isso eu estou aqui de joelhos. E aí Deus vai te honrar. É na fé, não é na força do braço. Não é do seu jeito, não é do meu. É do jeito dele, do nosso Senhor. Por isso que a gente tem que estar sempre em oração, em consagração. Quantas vezes você jejua na semana? Se não jejuava, costuma jejuar. Ah, mas eu não jejuo 7 horas igual a Maria da minha igreja. Não tem problema. Deus está pedindo 7 horas para Maria. Ele está pedindo quanto para você? Faça o que Ele está te pedindo. Ah, eu tenho problemas, eu tomo medicação, então não posso muito tempo. Amém. Ele sabe de tudo isso. Então faça no seu tempo. Mas faça. Não deixe de fazer o que tem que ser feito, porque tudo isso vai ser cobrado. Os momentos que nós estamos dentro da igreja e os momentos que estamos fora. Ele vai com a gente. Então, nós precisamos estar sempre em espírito, nos mantemos o máximo em espírito. Por isso que nós temos que estar sempre em oração e em consagração. Leia, jejue. Ah, eu não tenho costume, então, bora para a dica. Jejua. A raiva do diabo é que ele não tem mais acesso à salvação como nós temos. E Deus é tão romântico, caprichoso, porque o diabo conheceu o reino dos céus, não conheceu? Deus está refazendo tudo novo, preparando o lugar. Deus está fazendo coisas gloriosas para a gente. O diabo nunca vai ver, nunca vai desfrutar.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou em coração humano que Ele tem preparado. Ele está preparando tudo para a gente. Só para a gente. Vamos valorizar Ele. Você vai ver que quando a gente entrar lá, a gente vai ficar assim, de queixo caído. Vai falar, eu não merecia tudo isso. Então Ele merece muito mais da gente. É ou não é? E a última, e o nosso orgulho como pastores, é o que a gente acabou de cantar agora. É chegar lá e entregar cada um ao nosso Senhor. É falar assim, ó, vou chorar. Senhor, valeu a pena. Todos estão aqui. Esse é o nosso prazer. Então, que vocês fiquem firmes e fortes, porque tudo isso vai passar. E está acabando. Então, não desperdice. Não desperdice. Tá bom? Eu sabia que eu ia chorar. Amém. Pai, valeu a pena, Senhor. Está valendo. Mas nós vamos desfrutar de tudo. Porque vamos permanecer até o fim. Vamos permanecer contigo. Vamos guardar a fé, o coração. Vamos continuar fiéis. Vamos continuar caminhando em direção a essa nova Jerusalém. Amém, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos salvar, por nos buscar. Abençoa essa semana, esses dias. Abençoa essas pessoas. Consagra os pertences. Consagra a vida dessas pessoas. Que ao saírem daqui sejam escoltados pelos teus anjos. Que haja proteção, salvação. Que todos possam testemunhar o Senhor. Abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Obrigado, meu Deus. Porque hoje, quando nós cumprimentamos alguém e desejamos feliz Páscoa, nós temos a consciência que não tem nada a ver com o chocolate, com o coelho, porque a Páscoa nada mais é do que a ressurreição. É dizer, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Então, em nome de Jesus, que essa ressurreição permaneça na vida de cada uma dessas pessoas, hoje, amanhã e para todo sempre. Muito obrigado, meu Deus. E todos que creem, digam, eu estou abençoado e vou permanecer com Jesus até o fim. Eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém? Sê tu uma bênção. Passa aqui na cafeteria, não esqueça, por favor. Deus abençoe. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou, meu Senhor. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar tudo do ser. Se quiseres a vitória, no teu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Mas ao terceiro dia ressuscitou, meu Senhor. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.